Olá, Minho. Espero que você esteja bem. Vou botar aqui o microfone mais pertinho para facilitar que você possa me ouvir bem, tá? Já que os últimos dois áudios não saíram bem alto o suficiente para você ouvir. Mas vou rotular esse vídeo para você com o seguinte título, né? A minha mãe me olhou com ódio mortal no domingo último, dia 7. Que olhar, ou aquele olhar que dá medo, sabe, Mima? Aquele olhar que, se pudesse me apedrejar, me apedrejaria sem hesitação. E olha que eu não estava nem me dirigindo a ela, eu estava tentando falar com o meu sobrinho, né? Mas o mala do meu sobrinho, que é um mala mesmo, malandro, né? Não, ao invés de me responder a pergunta que eu estava fazendo para ele, ele mostrou minha cara para a dona Edith, a minha mãe. E a fisionomia raivosa dela mexeu comigo. Eita pau! Então, eu posso estar errado, mas eu posso dizer a você o seguinte: minha mãe me olhou com ódio. Penso até que ela está com ódio, me odiando. Por quê? Porque sentimentos não são coisas naturais. Sentimentos não são coisas naturais, são criações sociais. Aprendemos a gostar e aprendemos a amar, aprendemos a odiar, aprendemos a não odiar, a tolerar em sociedade. A gente não ama a mãe só porque é nossa mãe. A gente não ama nosso pai só porque é nosso pai. Podemos amar uma pessoa que não tem vínculo genético algum conosco. E ao longo da história há muitas referências disso. Você consegue me entender? E eu estava aperreado, é que eu não entendia a razão. Não conseguia uma linha de interpretação acerca daquele olhar. Então, eu tive uma excelente oportunidade que me foi dada por uma pessoa do Nordeste com quem eu conversei na segunda-feira, dia 8. Só que ela é de outra parte do Nordeste, ela é do Ceará. E conversando por alto, eu não entrei muito em detalhes não. Assim, por que Dona Edith, a minha mãe biológica, me odeia? É possível isso? É possível uma mãe odiar o filho? Ela respondeu que sim. Todavia, ela disse assim, que esse ódio não é natural, mas que foi construído, foi insuflado. Aí perguntou para mim, quantos anos faz que você não vai a Pernambuco? Eu disse, acho que creio que uns 22, 23 anos que eu não vou mais ao Recife. Continuando, Nilzimar. Esta cearense perguntou, meu filho, quantos anos fazem que você não vai a Pernambuco? Eu disse, creio eu que uns 23 anos, né? Tem mais do que a idade do meu filho mais velho. Tem muito tempo, né, que você está sem contato, né? Mas durante esses 23 anos, mais ou menos, você tem mantido contato diariamente, mensalmente, com frequência regular? Eu disse, não. Mas foi sempre assim? Não. Houve um tempo que eu tinha contato quase dominicalmente. Depois os intervalos foram aumentando, ao ponto que chegou que 2 vezes por ano, uma vez, conversava, dava um oi, ou quando eles faziam festa lá em Pernambuco, e ligavam para cá, eu cumprimentava, mas não batia mais papo com
Dona Edith, eu nunca fui de fazer evento. Quando digo evento é almoço entre amigos, uma roda de amizade, conversando. Eu nunca fui de fazer publicidade desses eventos. As coisas pelas quais participei aqui no estado de Rondônia, diplomação, palestras, eu nunca fiz publicidade do que andei fazendo ao longo desse tempo aqui para muitas pessoas, muito menos para minha mãe. Ao contrário do meu irmão e a família dele, que costumam fazer publicidade quase que dominicalmente, porque eles gostam de ter a casa deles cercada por pessoas estranhas da rua, né? Amigos pontuais, amigos de circunstâncias. Então ele promove jogos lá no quintal dele, que é muito grande. A mulher dele chama as amigas da escola e quase sempre estão fazendo isso, quase que dominicalmente. E ele não perde a chance de fazer publicidade junto lá à família sobre o bem-estar dele. Então, nesse aspecto, são bastante diferentes. Não é? Pois bem, esta senhora foi muito sábia e disse o seguinte para mim: sua mãe pode até te odiar, mas se ela está te odiando é por causa da distância, a falta de comunicação e o mais importante é a publicidade negativa que andaram fazendo ao seu respeito. Em poucas palavras, andaram queimando meu filme para ela lá o tempo todo. Ela disse para mim, né, seja mãe, seja irmão, se só escuta falar do filho, ou do irmão, ou do parente sempre de forma negativa, toda mensagem que chega para ela, toda informação é negativa, é lógico que ela vai moldar o comportamento dela e o pensamento dela em cima dessa propaganda negativa. Aí voltei para casa, achei extraordinário isso que ela falou. Me deixou profundamente pensativo. E comecei a lembrar de mais coisas do que eu normalmente costumo lembrar. De ausências da minha mãe. Comecei a entender a maneira fria com que, na maior parte das poucas vezes que se comunicava comigo, ela me tratava. E sempre recriminando, sempre criticando, sempre dando aquelas nem sei mais o nome, conselhos assim de cunho autoritário. Faça isso. Minha mãe tem uma fala imperativa. É uma fala que parece ordem, nunca uma sugestão. Porque eu comecei a entender, ela não faz parte do métier dela, do background dela, cultural, né? Ela se acostumou com um ambiente autoritário, rígido, moralista. E ela era sempre assim, desde que eu me lembro de criança. Nunca foi de colocar no colinho, nem na idade que eu tinha consciência, né? Nem dar tapinha nas costas, nem dizer assim, muito bem, meu filho, muito bem, você é formidável. Não, eu não tenho essas lembranças. Dela para mim não tem. Depois da formatura do ABC, há mais de 50 anos atrás, faz tempo nenhum, eu perdi o cartaz. Eu perdi o cartaz, Mima e amigos que estejam me ouvindo agora. Eita! E o curioso, Nilzimar e amigos, aqui o estrago da minha imagem, na minha publicidade, começou justamente quando eu abracei a causa protestante, quando eu ingressei na Igreja Batista, na primeira Igreja Batista de Areias. Isso com 10, 11 anos, não lembro bem com precisão agora. Final da infância. Na medida que eu fui aprendendo a falar em público, na medida que eu fui sendo muito bem doutrinado, e principalmente quando comecei a romper gradativamente com a ortodoxia, a doutrinação pela qual
minha cabeça sofreu durante a estadia dentro da Igreja Batista. Muitas coisas contribuíram para isso, é evidente. Eu não posso apontar, não, são várias, e aqui não vai dar tempo de apontar todas. Mas, quando a gente tem contato com ideias diferentes, quando nós passamos a trocar sempre ideias diferentes, as pessoas que estão conversando com a gente mudam e nós também mudamos, por causa das pessoas com as quais temos contato. Eu fui muito influenciado inicialmente por Caio Fábio. Eu li na adolescência todos os livros de Caio Fábio. Li livro de um outro pastor muito conservador, Jaime Kemp, sobre namoro. Eu era Jaime Kempista. Eu tive crises morais, crises de consciência por causa do Jaime Kemp. Eu achava que pegar na mão de uma moça era um pecado tremendo. Tudo isso por causa do Jaime Kemp. Caio Fábio reforçava essa moral hipócrita, que eu posso dizer hoje, que experimentei no início da adolescência e juventude. Mas também comecei a ler outros livros ligados à teologia de libertação, que tem um caráter mais ecumênico, mais aberto. Comecei a ler mais Rubem Alves, ter contatos com um pensamento chamado progressista, e a ler uma teologia mais próxima da realidade dos oprimidos. Então eu bebi muito da teologia da libertação, seja de origem protestante, seja de origem católica. Aprender a ser ecumênico. Ultimamente eu venho assimilando muitas ideias boas a respeito da minha descendência afro, da minha cultura afro. Então eu estou tentando compreender a mentalidade africana, dos cultos de matriz africana. E é evidente que a pessoa que eu fui me transformando foi uma pessoa que não refletia mais a beleza, entre aspas, da minha mãe e dos meus irmãos, quer seja irmão de carne e osso e irmão das igrejas. Né? Como nós somos espelhos uns dos outros, meu reflexo não mais refletiam eles. Ou, quando refletia a imagem dele, eles se viam feio em mim, passaram a me ver muito feio, mas muito feio em mim. Então, houve uma quebra de identificação, que é normal para quem estuda, para quem vive experiências diferentes. Então, graças a essa maravilhosa conterrânea do Ceará, eu comecei a reler tudo, a me lembrar de coisas, tudo que aconteceu durante esses 20 anos que eu não entendia. Passava batido por mim, eu não entendia comportamentos, gestos, olhares, sorrisos da minha mãe e dos meus irmãos. Por isso que eu digo a você que a viagem, se ela teve alguma utilidade, se ela teve algum benefício, foi permitir esta experiência que está fazendo com que eu repense muitas coisas. Eu estou escrevendo. Resumindo, digo a você, eu sou ovelha perdida, né? E não existe bom pastor. Bom pastor existe quem acredita que pastor é vegetariano. O seu pastor é vegetariano, Lima? Meus amigos que estão me ouvindo agora, que tem pastor, seja padre, seja guru, seja lá o que for, eles são vegetarianos? Pelo que eu saiba, não. São carnívoros. Então ovelha só serve para ser tosquiada. Talvez por isso você não encontra pastores de bode, né? Bode não tem lã, só tem carne. Então, Mima, a viagem, se teve algum benefício, foi esse. Foi fazer esse tipo de leitura, me permitir ver melhor do que eu via antes. E entender por que eu tenho a minha, vamos dizer assim, o contrário da fã. Eu tenho uma torcida contra, né? A minha mãe é uma torcedora contra. Então, não lê meu texto, não me lê, não fala, não conversa comigo. Ela manda recado. Ela prega para mim, ela não conversa. Há uma diferença entre pregar e conversar. Ela não dialoga. Comigo ela não faz nada disso. Eu sou o pato não.
Eu sou muito mais grandão do que o pato, né? Eu sou o leão marinho, né? O maurinho, mau, o bicho-papão das minhas irmãs, do meu irmão e da minha mãe. Agora sim entendo que quando Salomão morrer, o reino vai se desfazer, vai se esfacelar. Nem isso ela entendeu, minha irmã, como eu falei. Quando Dona Edith partir dessa para a glória eterna, para o céu das Assembleias de Deus, o reino utópico, a utopia do Senhor Peixoto, se é que houve uma, se não é coisa da minha imaginação, vai morrer, vai ser enterrado com ela. E cada um seguirá a sua vida. É uma pena, né? Não era isso que eu pensava. Mas não quer dizer que quando eu penso em unidade, minha irmã, não penso em unidade no sentido de sermos um grupo que pensa exatamente igual, mas aprendemos a convivermos com os pensamentos diferentes. E aprender a conviver com um pensamento diferente é você suportar qualquer pensamento que não bate com o seu e conviver. Você pode não concordar, não tem problema de não concordar, mas você não pode ser agressivo com o outro porque o outro pensa diferente de você. Você não pode ficar com a cara feia, amarrada, falando com o seu corpo que está detestando o outro porque o outro é muito feio, o outro não pensa como eu. Não. Eu convivo, eu bato papo, eu conto piada, a gente brinca, mesmo sabendo que o outro não gosta de brincar, a mesma brincadeira que eu brinco. E o que desencadeou tudo isso, minha irmã, foi o meu vídeo de despedida lá de Pernambuco. Eu fui para a praia de Gaibu. E no vídeo eu coloquei assim: estou me despedindo de Iemanjá, que para a religião afro, né, para as religiões de matriz africana, Iemanjá é a rainha, é o orixá que controla os mares. É o equivalente a Netuno dos romanos, né, rei dos mares, ou Poseidon para os gregos. Dependendo da cultura, dar-se o nome que a cultura inventa. Mas a minha mãe, infelizmente, não tem esse grau de compreensão. E para reforçar a ignorância dela, tem meus irmãos e minhas irmãs para viver o tempo todo me queimando. Né? Então há uma coletividade, há uma igreja lá que queima os escritos do Peixoto, queima os retratos do Peixoto, e se muito mais deixa as migalhas para fazer de conta que dá alguma importância para mim. A importância que o Moisés Peixoto tem para Dona Edith, Girlaine, Karina e Elisandra, Pastor Eliel, é servir de lixo para colocar na lixeira. Mas ainda estou vivo. Espero viver muito mais. E vou trabalhar a mim mesmo. Né? Vou até me submeter a uma terapia. De repente eu estou ficando maluco, eu estou doido. Né? Mas com medicamento tarja preta pode até ser isso mesmo. Mas assim que passar a pandemia, que eu espero que passe, eu vou me submeter a uma terapia para saber se o doido somente sou eu ou se são os outros. Um abraço para você e todos que estão me ouvindo. Tchau.